Uma boa noite a todos. A gente precisa crer naquilo que a gente está orando, amém? Você colocou um propósito aí, eu não sei qual foi, você sabe. E eu acho muito bom quando alguém chega depois de uma campanha, mostra o cartãozinho e fala assim: olha aqui, pastor, ó, eu escrevi o meu pedido e Deus ouviu a minha oração. Esse é o ambiente para isso, irmão. Esse é um ambiente para nós crermos. Agora tem gente que pega o cartão e até perde o cartão. Às vezes escreve, mas nem lembra o que escreveu. Não, nós precisamos crer. Se nós não cremos naquilo que Deus tem para nós, meu irmão, quem vai crer? Quem vai acreditar? Quem vai esperar? Quem vai orar? Então creia naquilo que você colocou aí no seu pedido de oração. Amém? Quarta semana da campanha Autorizados para Vencer. Então, nós temos hoje e nós temos a próxima semana dentro dessa campanha. Então, venha, permaneça, persista, insista, ore. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Nós leremos dois textos na noite de hoje. O primeiro deles, Deuteronômio, capítulo 31, verso 7. Pode aí abrir a sua Bíblia, se você quiser. Se você quiser acompanhar conosco, ali está sendo projetado também. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 31, é o quinto livro da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia. E depois nós vamos ler Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Mas nós vamos começar aí por Deuteronômio capítulo 31, verso 7. Deuteronômio capítulo 31, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Só, pode voltar, vamos ler de novo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Verso 8, e o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. Amém? Você crê nessa palavra? Muito bem, Josué capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 9. Olha o que Deus disse a Josué. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será a vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Não somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei de que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9, não te mandei eu,
Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, e nós estamos, ó Deus, nesse ambiente, o ambiente da tua presença. Nós estamos aqui diante do Senhor, do teu Espírito, ó Deus, que deseja realizar grandes coisas no nosso meio na noite de hoje. E a minha oração, a nossa oração é: fala com o teu povo, fala ao coração da tua igreja, confirma essa palavra na nossa vida na noite de hoje. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra de autorização no mundo físico e no mundo espiritual de vitória seja estabelecida na nossa vida e na nossa casa na noite de hoje. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós lemos dois textos aí, Deuteronômio capítulo 31, verso 7, Josué capítulo 1, verso do 1 ao 9. Os dois textos nós temos como principal personagem um homem chamado Josué. E eu sei que você já conhece a história de Josué, você conhece a música de Vem, né, lutar em Jericó com Josué, enfim, né? Você conhece a história, mas não tem como falar de Josué sem falar de Moisés. Então preste atenção. Moisés foi o homem que Deus usa para libertar o povo do Egito. Nós conhecemos a história, 430 anos do povo no Egito, o povo já estava escravizado há um bom tempo, o povo ora ao Senhor, clama ao Senhor, Deus levanta um libertador, o nome dele é Moisés. Moisés vai crescer no Egito, 40 anos no Egito, por algum motivo ele vai matar um egípcio, vai ter que fugir de Faraó, e ele vai ficar em outro lugar durante 40 anos também, cuidando de ovelhas. Então ele sai do palácio, vai para uma pastagem cuidar de ovelhas de um homem que vai se tornar o seu sogro. E aí um dia Deus aparece para Moisés, numa sarça ardente, numa árvore pegando fogo no meio do deserto. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou te usar para libertar o povo que está lá no Egito, onde você saiu. Deus então capacita Moisés, você conhece a história, leva Moisés de volta para a terra do Egito. Deus usa Moisés, as 10 pragas, tudo aquilo que você já conhece. Eles então saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, vão passar 40 anos andando no deserto, até que eles chegam diante da terra prometida. Nesse deserto eles experimentam todo tipo de milagre, comida descendo do céu, pão do céu, aves para eles poderem ter carne para comer todos os dias. Eles vão ver pessoas sendo curadas, eles vão ver o chão abrindo, pessoas caindo lá dentro, Deus consumindo aquelas pessoas, enfim, né? Eles vão ver um monte de Deus pegando fogo, raios descendo, uma fumaça densa em volta do monte, Deus entregando a lei a Moisés, e Moisés conduzindo o povo durante aqueles 40 anos no deserto. Mas até a vida de Moisés, nesses 120 anos, ela tem fim. E Deus então, através de Moisés, prepara um homem, e o nome desse homem, Josué. Josué é alguém, um homem que vai crescer ao lado de Moisés, que vai aprender sobre aquilo que é santo, aquilo que é correto, aquilo que é a vontade de Deus. Moisés vai chefiar, capitanear o exército, né, do povo de Deus, e várias batalhas. Josué à frente do povo venceu, ainda com Moisés vivo. Só que um dia, o tempo de Moisés chega ao fim. Era para Moisés ter entrado naquela terra, mas Moisés desobedeceu a Deus em um certo momento. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, beleza, o seu ministério vem até aqui, porque você desobedeceu, você não vai entrar na terra, mas fica tranquilo, o povo que está com você vai. Deus leva Moisés em cima do Monte Nebo, mostra aquela terra para Moisés, fala assim: essa é a terra que eu prometi dar aos seus antepassados, essa é a terra que eu prometi entregar a toda essa geração que está com você. Essa é a terra, Moisés, mas você não vai entrar. Quem vai pegar esse povo e entrar naquela terra é o seu sucessor, é Josué. Então Moisés, você vai pegar Josué, você vai colocar Josué diante do povo, e você vai falar agora para Josué e para o povo, que é Josué que vai conquistar essa terra, conquistar a promessa, conquistar a terra prometida. E Moisés faz exatamente isso.
que é o texto de Deuteronômio, capítulo 31, verso 7, que nós lemos. Moisés então faz isso, chama Josué, coloca diante do povo, fala assim: a partir de agora, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer essa multidão entrar na terra prometida. E aquilo que Moisés fala se cumpre. Moisés morre, e então Deus fala com Josué. A partir de agora, o líder do povo não é mais Moisés. A partir de agora, o comandante do povo, o pastor do povo, o homem que Deus vai usar não é mais Moisés, é Josué. Então Deus fala para Josué a mesma coisa: está vendo esse povo? Está vendo essa terra? Pois é, eu vou fazer você entrar e conquistar essa promessa com este povo. Então esforça-te, tem bom ânimo. Então o que Deus está falando, o que Deus falou a Josué através de Moisés, e o que Deus falou para Josué diante do povo, era mais ou menos isso: Josué, presta atenção aqui, aquilo que o meu servo Moisés disse, eu estou confirmando no dia de hoje. Você está autorizado para vencer. Você está autorizado a pegar esse povo e entrar e conquistar a promessa. Era isso que Deus estava dizendo para Josué: Josué, a partir de agora, meu filho, é você que está à frente do povo, e há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você está autorizado para vencer. E a mesma palavra que estava sobre a vida de Josué naquele dia, eu quero liberar isso sobre as nossas vidas na noite de hoje. Nós estamos diante da promessa. Nós estamos diante de algo prometido pelo Senhor. Nós estamos diante de algo que o Senhor quer nos entregar. E a palavra de Deus não muda, ela continua a mesma. Deus está dizendo para nós na noite de hoje: vocês, meus filhos, estão autorizados para vencer. Você crê nisso, meu irmão? Nós estamos autorizados para vencer. Há uma palavra, nós estamos caminhando debaixo dela. A mesma coisa que Deus falou para Josué, Deus está falando para nós na noite de hoje. Então o tema é exatamente esse: autorizado para vencer, ou autorizado a vencer. Olhe para mim. Agora, o fato de nós sabermos que nós estamos autorizados para vencer, não facilita as coisas. Olha a vida de Josué. Josué agora é o líder, não tem Moisés mais. A referência de Josué e a referência de toda a nação, centenas de milhares de pessoas, não é mais Moisés, é Josué. Josué está diante do maior desafio da sua vida. Josué está diante da coisa talvez mais difícil para se fazer. Ele tinha que atravessar um rio com uma multidão. A primeira cidade de batalha era uma cidade totalmente fortificada por muralhas. Ele estava diante de povos melhores, mais bem armados, melhores treinados militarmente. Ele estava diante de povos muitas vezes mais poderosos que ele. Então Josué tinha problemas de fora, e Josué também tinha problemas dentro, porque o povo que estava com ele também não era fácil. O povo que estava junto com Josué não era um povo fácil, não. A gente conhece a história. Mas Josué está diante do maior desafio da sua vida. E eu fico pensando às vezes o que passava no coração de um líder como esse. Porque eu fico olhando para os nossos desafios aqui, a gente nem tem tanta gente igual era. Às vezes os nossos desafios são bem menores. Olha para a sua vida, talvez o seu desafio é menor do que o de Josué, mas mesmo assim, quando nós estamos diante desses desafios, às vezes a gente se pergunta: será que eu consigo? Às vezes, quando nós estamos diante dos desafios, das muralhas que a vida impõe sobre nós, na nossa frente, a gente pergunta: será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Será que eu vou conseguir cumprir isso aí? Será que a oração que eu tenho feito e colocado diante do Senhor, Deus vai ouvir? Será que essa campanha que eu comecei algumas semanas atrás, Deus vai cumprir esse propósito, me entregar essa promessa? Às vezes nós estamos igual Josué. Eu não sei se Josué realmente pensou nisso, mas eu no lugar dele pensaria. Era um desafio muito grande. Só que, meu irmão, aí Deus chega diante dele e fala: Josué, deixa eu te falar uma coisa, você está autorizado para vencer. Esforça-te. Tem bom ânimo, eu estou com você, Josué.
Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Esforça-te, tem bom ânimo, eu estou com você. A palavra diz ali que ninguém poderia resistir Josué, ninguém poderia derrotar Josué, porque o Senhor estava com ele. Então não importa o tamanho do desafio que está diante de você, meu irmão, você está autorizado para vencer. Não importa o tamanho do inimigo na sua frente, você está autorizado para vencer. Não importa o tamanho da dificuldade, o nosso Deus é muito maior. Maior é aquele que está em nós. Agora nós precisamos crer nisso. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que pode tudo, um Deus que não conhece derrota, o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Sabe, às vezes eu me pego chateado comigo mesmo, pastor Francisco, porque às vezes eu deito na minha cama e fico, horas e horas pensando nos problemas, pensando, meu Deus, como é que vai resolver isso? Senhor, como é que eu vou dar conta disso aqui? E por que eu fico chateado comigo mesmo? Porque às vezes eu me esqueço do tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes nós nos esquecemos do Deus que nós estamos buscando. Nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que não conhece derrota. Não há nada, diga comigo, não há nada que Ele não possa fazer. Diga comigo, não há nada que o Senhor não possa mudar, transformar, curar e restaurar. Não há nada. Então deixa eu falar uma coisa, Josué estava diante do maior desafio, mas a palavra de Deus continuava a mesma: você está autorizado para vencer. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora, por que Josué estava autorizado para vencer? Porque foi Deus que chamou. Por que Josué estava autorizado a vencer? Porque foi Deus que chamou. Deixa eu falar uma coisa para você, se Deus te chamou, você vai vencer. Olha o que diz lá, verso 2, Josué capítulo 1, verso 2, olha lá. Moisés, meu servo, é morto. Então Josué, levanta-te, pois agora e passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, levanta. Josué, se posiciona. Josué, se coloca em posição, Josué, porque eu vou usar a sua vida. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, sabe por que você vai vencer? Sabe por que você está autorizado para vencer? Porque é eu que estou te chamando. É eu que estou falando com você, Josué. Não é outro. Não há outra voz que você vai ouvir, é a minha. Fui eu que te chamei. Então se posiciona, porque eu vou fazer você vencer. Olha para mim, presta atenção. Deus está falando para nós: levanta, se posiciona, se coloca em posição de invadir a terra prometida, ou de conquistar a terra prometida. Ei, se posiciona, se coloca de uma forma, porque a partir de agora você vai lutar uma guerra. Sabe, o problema é que às vezes a gente quer, vencer, mas a gente fica deitado, a gente fica adormecido, a gente fica esperando algo acontecer. Não, Deus disse para Josué: Josué, levanta, meu filho, porque eu vou fazer esse povo entrar na terra prometida. Você está autorizado a vencer, Josué. Por quê? Porque fui eu que te chamei, Josué. Deus está falando para nós na noite de hoje: fui eu que te chamei. Sabe por que você vai vencer, meu irmão? Não é porque você é bonito, não é porque você está cheiroso, não é porque você é batista nacional, não, é porque Deus te chamou. Agora, o chamado de Deus às vezes vai além da nossa capacidade. Quando Deus nos chama para vencer, quando Deus nos chama para conquistar a promessa, Paulo, às vezes aquilo está acima da nossa capacidade. A gente olha e fala assim: eu não vou dar conta. A gente olha e fala assim: eu não vou conseguir chegar. Por quê? Porque geralmente a gente olha para os problemas. Geralmente a gente olha para o inimigo. E a gente, como os espias há 40 anos atrás, que foram lá sondar a terra prometida, eles voltam para Moisés e falam assim: Moisés, não tem como conquistar a terra.
Não tem como, Moisés não tem como conquistar a terra, porque o povo é forte demais, porque as muralhas são grandes, porque o povo é gigante. E aí aparece Josué e Calebe. Olha, gente, realmente as muralhas são grandes, o povo é forte, sabe, as coisas são difíceis, mas vocês já viram o tamanho do cacho de uva? Vocês já viram o tamanho, como a terra mana leite e mel? Vocês já viram como a promessa é grande, é bonita, é prazerosa? Então deixa eu falar uma coisa, Deus nos chamou para vencer, mas comece a olhar para a bênção, para a promessa, para a vitória, e para de olhar para as dificuldades, amém ou não? Amém. Por quê? Porque o chamado de Deus sempre vai ser maior que a nossa capacidade. Nós sempre vamos olhar e falar, a gente não dá conta, mas Deus está conosco. Sabe, o chamado é a resposta à promessa. Nós sempre estaremos ligados a uma promessa que Deus fez. Olhe para mim, preste atenção. Há uma palavra de Deus para essa igreja. Leve a sério o que eu estou dizendo agora. Há uma promessa de Deus para esse povo aqui. E quando você é chamado por Deus, você está ligado nisso. Se você está aqui, você está ligado nessa promessa. Deus tem vitória para o seu povo. Diga comigo, Deus tem vitória para o seu povo. Sabe qual que é a boa notícia? Você faz parte desse povo. Por que Josué ia vencer? Porque ele estava debaixo de uma promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Não tinha como dar errado. Meu irmão, eu quero falar algo para você. Não tem como dar errado, porque você está ligado a uma promessa. Creia nisso. Pastor, será que vai dar certo? Será não. Já deu certo. Então deixa eu falar uma coisa, o chamado de Deus, ele não é um convite, ele é uma convocação. Deus olhou para Josué e falou assim, Josué, fica de pé, se posiciona, se prepara, porque nós vamos conquistar a terra. Não era um convite. Não era um convite, era uma convocação. O chamado de Deus para nós não é um convite, é por isso que Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, uma família mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é um convite, é uma convocação para você. Nós estamos autorizados a vencer, por quê? Porque nós somos chamados pelo Senhor. Por que Josué estava autorizado a vencer? Porque foi Deus que comissionou. Deus chama, Deus comissiona. Deus chama, Deus envia. Diga comigo, Deus chama, Deus envia. Deus chama, Deus comissiona. Porque presta atenção, olha comigo aí, verso 3, Josué, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz o texto. Todo lugar que você pisar, Josué, todo lugar que o povo pisar, Josué, a planta do vosso pé, eu já te dei, Josué. Olha o que a palavra diz, aonde você andar, já é seu. Não é que eu vou te dar, não, já é seu. A terra onde você vai entrar, eu não vou dar, eu já dei, é sua. Só conquista, Josué. Então Deus fala para Josué, Josué, se põe de pé. E depois Deus vai falar, Josué, agora vai. Josué, se posiciona, se prepara, esteja atento, esteja preparado, e agora vai, Josué, porque você está autorizado para vencer. Eu lembro que em 2023 nós nos reunimos com o pastor Antônio ali na sala dele, eu e um grupo de 15 irmãos, nós estávamos indo para Guiné-Bissau na África, foi o primeiro ano que eu fui para a África, e aí, aquele medo, aquele temor, será que vai dar certo, será que nós vamos conseguir atingir o objetivo, será que não vai acontecer nada estranho lá conosco? E aí a última reunião, faltando 2 dias para a gente ir, foi com o pastor Antônio na sala, e eu lembro até hoje a palavra que ele falou para nós, ele falou assim, olha, vocês não estão indo sozinhos, vocês estão indo enviados por uma igreja, vocês estão indo debaixo de uma palavra de autoridade, debaixo de uma palavra de um pastor, de um líder, então vocês podem ficar tranquilos, porque a ida de vocês já está autorizada não só no mundo físico, mas a ida de vocês está autorizada também no mundo espiritual. Meu irmão, me enchi de uma coragem, eu falei assim, eu estou indo para esse lugar, mas não estou sozinho. Eu sei debaixo de qual autoridade eu estou caminhando.
Então era isso que Deus está, e deu tudo certo, viu? Tanto que eu estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Mas presta atenção, Deus estava falando assim: Josué, você está autorizado a vencer. Primeiro, porque eu te chamei. Segundo, é eu que estou te enviando, Josué. Vai, pisa na terra, Josué. Põe o pé na terra, Josué. Entra na terra prometida, Josué. Se você não se mover, se não tiver movimento, se você não andar, não conquista. Presta atenção, Josué jamais teria conquistado Canaã se ele tivesse ficado no monte esperando. Então, às vezes, Deus fala para nós assim, às vezes não, na maioria delas. Deus fala assim: olha, você está pronto, agora vai. Pisa na terra, põe o pé, conquista, desbrava, anda. Deus está falando para nós na noite de hoje: conquista, entra na terra. Para de ficar só olhando, para de ficar só contemplando. Olha para mim, quem só fica contemplando, meu irmão, não conquista nada. Quem só fica olhando não conquista nada. Quem só fica observando não conquista nada. Vou dar um exemplo. Às vezes eu pego no pé de alguns rapazes aqui na igreja. Teve uns que já escondeu, debaixo da cadeira. Às vezes eles ficam só contemplando, mas não conquista a terra. Entra culto, sai culto, entra conferência, sai conferência, entra retiro, sai retiro, entra, sabe? Dia após dia, ele só contempla. De repente vem outro conquistador e leva a terra. E ele ficou contemplando. É um exemplo bobo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Tem gente que só fica olhando. Fala: não, estou aqui namorando esse carro, estou aqui namorando essa casa. Não, olha, um dia eu vou fazer essa viagem. Não, um dia eu vou proporcionar isso para minha esposa. Não, um dia eu vou casar. Fica esperando a melhor hora, o melhor momento, ter dinheiro, o tempo está bom, não está frio, não está calor. Irmão, você morre e não faz nada. Então deixa eu falar uma coisa: coloca o pé na terra prometida, avança. Deus está enviando você para a vitória, amém? Deus está enviando, vai, meu irmão. Não estou falando para você fazer dívida, loucura, comprar e não pagar, não é isso. Eu estou dizendo que se há uma palavra de Deus para a sua vida, vai, porque Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Então, por que Josué estava autorizado para vencer? Porque foi Deus que comissionou, foi Deus que enviou ele. Se Deus falou, vai. Josué sabia tudo que ia acontecer? Não. Josué sabia como que ia ser as lutas? Deus deu as estratégias para Josué lutar? Não, mas Deus mandou ir, então vai. Porque ele estava autorizado para vencer. Deus já tinha preparado o território. Deus já tinha dado instrução. Sabe, Deus já tinha falado: Josué, eu não quero perfeição, não, eu quero que você vai. Fica analisando o terreno, não, isso aí você já fez lá atrás. Pisa com fé onde Deus falou. Deus já preparou tudo. Deus já deu instrução. Deus já revelou para você, agora vai. E uma outra coisa, por último, aliás, por que Josué estava autorizado a vencer? Porque foi Deus que chamou, primeiro. Segundo, porque foi Deus que comissionou, foi Deus que enviou ele. E terceiro, Josué estava autorizado para vencer, porque Deus estava com ele. Josué andava com Deus, e Deus andava com Josué. Vou repetir: Josué andava com Deus, e Deus andava com Josué. Olha o que diz lá, volta aí, Pedro. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. Olha o que Moisés falou para Josué: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Fica tranquilo, você não sabe o que tem lá na frente? Deus já está lá. E Ele será contigo, e não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. Agora volta lá, Josué capítulo 1, verso 5. Olha agora o próprio Deus dizendo para Josué: ninguém vai poder resistir você, Josué. Todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, eu sim serei contigo.
não te deixarei e nem te desampararei. Verso 9 agora. Não te mandei eu, Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que andares. Sabe por que Josué estava autorizado para vencer? Porque Deus estava com ele, e aonde Deus está, meu irmão, só tem vitória. Diga comigo, aonde Deus está, tem vitória. Josué andava com Deus, e Deus andava com Josué. Estava pronto, irmão, era só vencer, era só conquistar. E Deus falou assim: Josué, eu já dei a terra. Agora, irmão, pensa comigo uma coisa. Quando Deus está falando isso para Josué, eles nem tinham atravessado o rio ainda. Quando Deus fala tudo isso, porque hoje a gente olha a história de fora, depois que aconteceu, a gente sabe o final dela. Josué avançou com o povo, atravessou o Jordão, as muralhas de Jericó caíram, ele venceu todo mundo, ele conquistou a terra, sabe? Tudo que Deus prometeu através de Josué foi feito, aconteceu. Por quê? Porque Deus não mente, Deus é fiel. Só que nesse momento aqui, Josué, não tinha acontecido nada disso. Josué estava crendo numa palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, para nós aprendermos juntos na noite de hoje. A cura talvez ainda não chegou, a doença talvez está aí, a enfermidade talvez está aí, sabe, a pessoa que você está orando talvez ainda não se converteu, talvez o propósito que você está orando, meu irmão, está longe de acontecer, mas fica tranquilo, Deus está conosco, e aonde Deus está, a vitória chega. Diante de nós está o Senhor, na retaguarda está o Senhor, e conosco está o Senhor. Por isso nós estamos autorizados para vencer. Então preste atenção, a presença de Deus é a maior garantia da vitória. Por que Josué sabia que ia vencer? Porque Deus estava com ele. Josué podia até não ter a experiência que Moisés tinha, mas ele tinha a presença de Deus. Às vezes você pensa assim: nossa, eu preciso chamar o pastor Antônio para orar nisso aqui, porque eu não sei o que fazer. Fica tranquilo, a presença de Deus está com você. Você pode até chamar o pastor para orar, mas a presença do Senhor está com você. Às vezes você não tem a experiência de um pastor, de um missionário, de alguém que você julga, né? Que tem muito mais experiência com você. Josué estava sem o maior líder da história da nação, mas a presença de Deus estava com ele, o Deus da nação estava com ele. Outra coisa, a presença de Deus é que nos dá coragem, nos sustenta. É por isso que Deus vai dizer para Josué: seja forte e corajoso, Josué. Sabe, não era uma motivação humana, mas era a própria presença de Deus com Josué. E eu penso que Josué estava com medo, viu? Alguma coisa me diz que Josué estava com medo. Porque Deus começa dizendo assim: Josué, seja forte e corajoso. E aí Deus fala algumas coisas no meio, Deus fala de novo: Josué, seja forte e corajoso. E aí Deus fala mais um pouquinho, daqui a pouco está Deus dizendo de novo: Josué, seja forte e corajoso. Josué estava com medo, só pode. O medo é normal, meu irmão. Mas se Deus estiver com a gente, pode ficar tranquilo, não há demônio, não há gigante, não há muralha que fique de pé diante do Senhor. A presença de Deus na nossa vida é o que nos garante a vitória. Sabe, uma campanha como essa, ela serve para poder nos estimular e nos lembrar de que nós servimos a um Deus que nos autoriza a vencer. Não é que nós nunca teremos problemas, não é que nós não teremos lutas e dificuldades, mas é a certeza de saber que Deus sempre tem vitória para nós. É que mesmo diante da tempestade, igual nós cantamos aqui em uma das canções, mesmo que a gente passe pela tempestade, até a tempestade tem data para acabar. Até o dia mais nublado passa, até o dia mais difícil termina e um novo dia vem, e a alegria vem pela manhã, e a vitória vem pela manhã, e a vitória o Senhor entrega nas nossas mãos. Nós estamos autorizados para vencer. Por quê? Porque foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos comissionou, nos envia, e Deus está conosco. Eu preciso saber se você crê nessa palavra. Eu preciso saber se você acredita nisso que está sendo pregado aqui, quinta após quinta. Eu preciso saber se você tem fé suficiente para orar
por aquilo que você escreveu aí nesse papelzinho. Meu irmão, quantas e quantas vitórias eu já tive numa campanha como essa. Quantas coisas Deus já fez na minha vida numa campanha como essa. Quantas pessoas nessa igreja já foram abençoadas numa campanha como essa? Pastor, então é místico? É a campanha? Não, irmão. É o Deus que nós invocamos. É o Deus que nós oramos. É a fé que nós empenhamos. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da sua fé, Deus se alegra com sua fé, e nós precisamos exercer essa fé. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Como disse um pregador por aí, vamos ficar de pé para parecer que está acabando.